Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Rafaele, de língua portuguesa do Colégio Concept, e hoje vou te trazer algumas dicas e análises sobre o complemento nominal. Você já ouviu essa palavra, não já viu? Não ouviu? Mas eu tenho certeza que você já deve ter escutado, por exemplo, é o complemento do verbo. Em aulas anteriores nós falávamos muito sobre isso e a gente até categorizava como objeto direto e indireto. Na verdade, quando eu digo eu preciso de você, esse de você é o complemento do verbo transitivo indireto. Quando eu digo eu assisto o paciente, nesse caso aí, assisto vai ser o verbo transitivo direto que vai ter a sequência de quê do seu complemento? Que vai ser um objeto direto ou paciente, né? Porque quem assiste alguém nesse sentido, né, de suporte, né? Então, assisto o paciente seria o paciente o objeto direto. Então, em aulas anteriores, nós vimos que existiam alguns complementos que complementavam verbos. E hoje, nossa aula vai focar nos complementos de nomes. Que nomes são esses, professora? Você pode estar se perguntando aí. Então, esses nomes seriam substantivos, adjetivos, advérbios. Então, essas palavras elas vão ser chamadas de palavras transitivas. Lembra que a gente mencionou isso em aulas anteriores? Que todo termo transitivo é aquele que necessita de um complemento? Então, essas palavras que a gente mencionou agora, substantivos, adjetivos e advérbios, elas vão ser transitivas e vão necessitar de complemento, e esses complementos vão ser chamados de complementos nominais. Segue aí o exemplo na página 80, que ele vai mencionar justamente alguns pontos que eu gostaria que ficássemos atentos agora. Lá no iniciozinho ele diz: agora você vai conhecer um termo da oração que integra o sentido de nomes. Observa aí, vai ser o complemento nominal. Então, o complemento nominal ele tem essa função de integrar sentidos aos nomes. Que nomes são esses? Pega aí o que a gente falou agora em pouquinho. Substantivos, adjetivos, advérbios. Vão ser as palavras que muitas vezes a gente vai encontrar necessitando de complemento. Então, tem a tirinha aqui, de Laerte. Leitura da luz, leitura do gás, leitura da água, leitura do livro. Percebe que se eu tirasse da água, da luz, do gás, do livro, leitura ficaria com um sentido insuficiente? E por isso nós vamos dizer que ela é uma palavra transitiva, ela vai precisar desse complemento a mais. E por isso que os termos da luz, da água, do livro, né, eles vão ser chamados de complementos do nome, complementos nominais. Fica aí a dica. Leitura é um substantivo, ok? Então, mais abaixo nós temos outros dois exemplos. Criação dos filhos, assistência ao doente. Então, criação e assistência são substantivos e, por sua vez, eles vêm acompanhados, né, de um termo que a gente vai ver que ele vai precisar da preposição. Mais outra dica aí para você, o complemento nominal ele vai precisar dessa preposição sim. Lá na tirinha a gente viu da luz, do gás, da água, do livro. Então esse do, da é a preposição que vai auxiliar o complemento. E lá embaixo, nesses outros exemplos, criação dos filhos, assistência ao doente, dos e ao vão ser outras preposições que vão conectar o sentido dessas palavras aí para que auxilie no complemento nominal. Então, resumindo, o complemento nominal é um termo que auxilia o sentido de nomes. Nomes esses que são adjetivos, advérbios e substantivos. E eles geralmente vão ser acompanhados por preposição. Beleza? Então vamos seguindo aí em frente. Na página 81 nós temos lá em cima: o juiz decidiu favoravelmente ao réu. Favoravelmente, nós percebemos que vai ser, no caso, o modo com o qual ele decidiu. Então, ele vai ser um advérbio, né? A gente percebe que os advérbios eles têm de tempo, de modo, de
intensidade, lugar. Então, nesse caso, o advérbio aqui, a circunstância vai ser de modo. E por isso que ao réu vai fazer referência a ele, então vai ser chamado de complemento nominal. Se esse ao réu tivesse fazendo referência a decidiu, seria um complemento verbal. Mas nesse caso, nós percebemos que não, que ao réu relaciona ao sentido de favoravelmente, porque quem decide favoravelmente a quem? Ao réu. Então, ao réu vai ser o complemento do advérbio favoravelmente. Para finalizar, nós temos aqui complemento nominal é o termo da oração que integra o sentido de nomes, e aí nós vemos substantivos, adjetivos e advérbios, e, portanto, podem ser transitivos não apenas os verbos, como também os substantivos, adjetivos e advérbios. Ok, galera. E também, quando ele coloca aqui, note que entre a palavra transitiva e o seu complemento, temos a preposição, e o livro da gente traz 3 exemplos. Responsável, repleto e favoravelmente. Quem é responsável por algo. Quem é repleto de algo. Quem está favoravelmente a algo. Então, se eu digo, eu sou responsável pelas reuniões. Responsável, que seria o adjetivo, é responsável pelo quê? Pelas reuniões. Se eu disser, estou repleto de carinho, né, para dar. Então, estou repleto de quê? De carinho. E no caso, ele decidiu favoravelmente ao filho. Mudando aí, né, para que a gente não repita o mesmo exemplo aqui do juiz, mas se eu colocasse, ele decidiu favoravelmente ao filho. Quem decide favoravelmente a algo. Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Então, ficam as dicas, resolvam aí as questões, certo? E qualquer coisa me procurem no WhatsApp, no privado. Vão aí a gente mantendo o nosso contato para que sanem todas as dúvidas, ok? Um cheiro e até mais!